Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta palestra online, onde nós vamos falar sobre controle, licenças e afastamentos. Com uma praticidade no seu RH, no seu DP, então é um momento que você pode tirar as suas dúvidas sobre esse assunto e conhecer a solução certa para simplificar a sua rotina. Então, eu estou aqui como consultora de aplicação Master. Meu nome é Marta Pirina Verona, eu estou aqui na Metadados, agora no dia 9 de maio, completo 20 anos de Metadados. Já tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, a minha formação é gestão de pessoas, tenho pós em Direito, minha especialização em E-Social, conheço o E-Social desde a sua criação, tenho também muito conhecimento em legislação trabalhista, tudo que está ali também aplicado na área previdenciária, no E-Social. Eu tenho uma coluna com podcast no Portal Contábeis, sou professora nos cursos de MBA e também agora sou coautora de um livro, onde eu falo então sobre departamento pessoal, atividades. Então, aqui eu falo, atualidades, perdão, eu falo sobre a gestão de crise, de risco, como o DPRH deve se portar num momento tão complexo, porque a gente sempre tem uma crise, a gente sempre tem um risco, nós já passamos por enchentes, já passamos por pandemia, e a gente precisa ter este olhar. Transforme a sua organização em um lugar melhor para se viver e trabalhar, e conte com a Metadados. Falamos aqui em Metadados 360 graus, por quê? Porque Metadados, ela contempla toda a jornada do colaborador, desde o trabalho conosco, então recrutamento web, daí a gente tem a admissão digital, a gente tem toda a parte que envolve a jornada do trabalhador, aí a folha de pagamento que processa o sistema, processa a folha deste empregado, tem toda a parte do Vibe, onde o colaborador recebe lá seus documentos, com assinatura digital. Então, a admissão ela acontece pelo Jobify, e por isso que nós falamos aqui em RH 360, porque nós temos o início, meio e fim, desde a contratação, o cálculo, a admissão, o cálculo da folha de pagamento, a assinatura da documentação, e é claro que o gestor também tem acesso a indicadores, a seus colaboradores, ele pode também avaliar seus talentos. Então, esta é a Metadados, são soluções que tornam o seu RH mais humano e estratégico. Nós temos mais de 38 anos no mercado, então agora estamos aqui de aniversário no final do mês de abril, bem pertinho do Dia do Trabalhador. Nós contamos com mais de 300 colaboradores altamente qualificados, nós temos um time que joga para ganhar, uma equipe aqui altamente qualificada. Nós temos uma atuação em todo o Brasil com atendimento e marcamos presença, então, em todo o território nacional. E o assunto de hoje, que trouxe você até aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você do DP, do RH, que lida com isso todos os dias, né? Licenças trabalhistas, com maior impacto no RH e no DP. Então, quando a gente pensa em licença médica, qual empresa hoje não recebe atestados e mais atestados? E a gente se depara assim, com situações, sempre que eu tenho que mandar essa informação para o E-Social, como é que eu tenho que conduzir esse processo dentro da minha empresa? Então, a gente sempre tem que se atentar ao quê? Nós temos uma CLT. Lá na CLT, nós temos o artigo 473, que trata do quê? Das faltas legais. Nós temos também NRs a cumprir, nós temos o manual do E-Social, nós temos um sistema. E nós precisamos dar conta de tudo isso. Precisamos conhecer por quê. Toda empresa recebe atestado. Toda empresa tem licença médica. Dificilmente nós encontramos uma empresa que não tenha ali um atestado médico, 2 atestados médicos, 3 atestados médicos. E o atestado gera uma obrigação legal para o empregador. E a pessoa ali do RH, do DP, precisam deter este conhecimento para cumprir com esta legislação. Então, os inferiores a 15 dias, você não precisa transmitir esta informação para o E-Social. Ele é facultativo, desde que este empregado não se afaste por benefício previdenciário. Então, o chamado se encostou, ou está, foi para o INSS. São os termos que nós usamos dentro do nosso DP. Então, se o atestado for inferior, ele é facultativo, porém, alguns sistemas transmitem automaticamente.
Metadados tem por premissa básica que todos os atestados são transmitidos para o e-social. Então, você precisa conhecer a regra do seu sistema, porque muitas empresas já optam pela transmissão. Por quê? Com isso, se esse empregado se afastar, todos os demais atestados que podem ser, não precisam ser corridos, eles já estão na base do e-social. Então, eu não preciso voltar atrás para transmitir um atestado que não foi. E também tem aquele atestado por doença que a pessoa, dentro de 60 dias, se ela precisar se afastar novamente pela mesma doença, então a empresa não precisa pagar os 15 dias novamente, a gente envia essa informação para o e-social também. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar. Eu vou olhar ali os 15 dias, eu tenho que olhar dentro dos 60 dias e somar para pagar os 15 dias. Então, aleatoriamente, eu posso ter os atestados. E se a pessoa teve alta, então, dentro de 60 dias após a data do retorno, eu posso reencaminhar e a empresa não vai pagar ali novamente o atestado de 15 dias. Muito bem, Marta. E daí, o que eu faço, né? Eu tenho um evento S2230, quando eu tenho um atestado nessa situação, e eu tenho que enviar com o código 3. Esse código 3, ele faz parte da tabela 18, que é a tabela que trata dos afastamentos para o e-social. E a informação, ela só é obrigatória para trabalhadores, então, das categorias 1XX, né, que é o 101, o 103, o 111, estou colocando aqui algumas categorias, tá? Ou 2XX, que é o trabalhador avulso, ou 3XX, tá? Se o tipo de regime previdenciário for igual a 1, que é regime geral de previdência social. Se regime próprio, que na categoria 3XX eu tenho RPPS, não é obrigatório. Então, a gente precisa cuidar das regras, dos lançamentos, e a gente precisa entender por que eu tenho que fazer esse lançamento e por que eu tenho que prestar essa informação. E quando a gente olha para atestado, eu vou mais longe. A gente tem que ter também indicadores, a gente tem que olhar para a empresa como um todo, até para identificar se tem que fazer alguma campanha, o porquê que os funcionários estão se afastando por determinado motivo. O afastamento, ele também impacta no que? Nas férias, no 13º salário, então eu preciso me atentar às regras que eu tenho dentro do sistema. Se a pessoa ficou até 6 meses afastada por a doença, ela não tem impacto nas férias. Se ela ficou mais do que 6 meses, ela vai perder aquelas férias e vai iniciar novo período aquisitivo. Essa regra não vale para todo mundo, porque existem regras em acordos ou convenções coletivas que mudam, que tratam aqui que a empresa tem que pagar, e daí eu tenho que atentar sempre ao quê? À norma, né? Bom, a CLT prevê isso e a convenção coletiva prevê isso. Então, se eu tenho uma norma lá na CLT que diz que o funcionário vai perder as férias e lá na convenção diz que ele não perde, eu tenho que observar o que tem lá na convenção. Então, o sistema precisa também ter essa previsão para que dentro do acordo eu tenha essas informações. Se eu tenho, então, uma licença maior do que 6 meses consecutivos, dentro de um mesmo período aquisitivo, aquele funcionário vai perder o direito de férias, as férias dele. Para o 13º salário, tudo isso acontece mensalmente. Então, eu tenho que ter 15 dias trabalhados dentro do mês, e se eu trabalhei 15 dias, eu ganho, então, o avo do 13º salário. Cuidado, tá? Porque tem aqui convenções coletivas que dizem que se o funcionário ficar no ano afastado até 180 dias, é um exemplo, ele não perde absolutamente nenhum avo do 13º salário. Então, a gente tem a regra baseada na legislação e a gente tem a regra baseada no acordo, convenção ou dissídio coletivo que nós, quanto DPRH, precisamos observar. E o sistema também precisa estar adequado a esta situação para que o cálculo aconteça da forma correta. Então, a partir do 16º dia, o INSS se torna responsável por pagar o benefício proporcional a este empregado que está afastado. Aí vocês poderiam me questionar, Marta, então o funcionário, se lá no acordo diz que o empregador tem que pagar, ele vai receber do empregador e do INSS também? Sim. E a empresa não pode deixar de pagar
conforme a norma lá, o acordo ou convenção coletiva. Por quê? Lá nos artigos 611A e B, a gente tem tudo que é lícito e tudo que é ilícito. E tem algumas coisas que são lícitas e que o empregador precisa, então, cumprir e seguir ali a norma. E tem certas situações que são ali colocadas no acordo ou convenção dissídio, como, por exemplo, retirar a tributação de uma rubrica. Quinquênio passa a ser uma verba indenizatória ilícito. Então, a gente tem que se atentar ao que eu posso fazer e ao que eu não posso fazer. Bom, olhando essa tabela, eu tenho encargos. Então, eu tenho um período de afastamento. Quem que é o responsável pelo pagamento? Do 1º ao 15º dia é a empresa. Neste período, o funcionário vai ter, então, FGTS, INSS, imposto de renda. Aqui eu estou falando que a pessoa não se afastou. Vejam que isso muda todo o cenário, né? E por isso que, quando a gente faz o lançamento dos atestados, quando a pessoa se afasta, tem impacto no INSS. Então, o funcionário trouxe um atestado de 4 dias. Eu lancei como um atestado, aí depois o funcionário trouxe mais 11. Aí ele foi a benefício previdenciário. Esses 15 dias, quando ele se afasta, não tem INSS. E olha a diferença, isso representa um bom valor para o empregador. Então, a partir do 16º dia, eu também não tenho fundo de garantia, não tenho INSS, não tenho uma verba a ser paga, não. Por que no imposto de renda a gente coloca assim ser aplicável? Porque se eu tenho uma base de imposto de renda, eu aplico assim o desconto, então, do imposto de renda. Então, é importante se atentar que houve sim uma alteração, tem muitas empresas que têm aqui decisões, processos com dano, com decisão favorável para o empregador, onde eles retiraram aqui a contribuição previdenciária. Mas aí depois nós tivemos uma solução aqui de consulta aplicável a todos os empregadores e a partir de um determinado momento, então, nós temos que controlar dentro do sistema os afastamentos, os atestados que geraram afastamento e os atestados que não geraram afastamento. O que ocorre aqui que algumas empresas buscam os encargos de não recolher INSS aqui como um tributo, de afastamentos que não geraram afastamento. Isso você, quanto empregador, quanto DPRH, só pode fazer se você possui um processo. E daí nós conseguimos fazer essa informação e parametrizar para o E-Social. Mesmo com esses pagamentos feitos pelo INSS, o DP tem de avisar de enviar os eventos de remuneração para o E-Social no S1200 e o S1210. No 1200 a gente transmite aqui a remuneração dos nossos empregados e no 1210 agora tem as informações para o imposto de renda, tem o plano de saúde, as informações complementares que alimentam a DIRF. Então, tem que ter um cuidado bem grande quanto à informação que vocês fazem aqui. Quando nós pensamos em licença maternidade, é muito comum dentro das empresas ter licença maternidade, e hoje também a licença maternidade gera um evento, S2230. Lá no evento, quando nós pensamos em maternidade, nós temos vários códigos de afastamento, porque tem que olhar se é uma maternidade normal, se é uma maternidade por adoção, se é uma maternidade cidadã, cada uma possui um código, lá na tabela 18. O prazo do envio é até o dia 15 do mês subsequente ao do afastamento. Então, o salário maternidade, ele é pago pelo empregador, a sua colaboradora, na mesma data em que ela receberia se não estivesse de licença. Então, não impacta em absolutamente nada o pagamento desta funcionária se for uma licença maternidade normal. Já se for uma maternidade de uma trabalhadora que é intermitente, ou se é por adoção, algumas situações, ou trabalho parcial, quem paga o INSS essa licença maternidade é o INSS. Então, a gente tem que se atentar ao afastar este empregado dentro do sistema para saber de quem é a obrigação do pagamento da licença maternidade. Então, este valor, ele aparece dentro da DCTF Web como crédito. E quando a maternidade é normal, a empresa, ela tem um crédito na guia de recolhimento, lá no DARF previdenciário. Então, o custo não é do empregador. A maternidade, as férias não são impactadas, elas são mantidas normalmente. A licença maternidade é considerada como tempo de trabalho normal. Para o 13º salário, a gente precisa calcular em rubrica separada. Por quê? Porque esse período que a pessoa está de licença maternidade também gera um crédito dentro da DCTF-UE.
Por isso que o sistema precisa separar o cálculo do 13º salário normal e o 13º salário maternidade. Para isso, lá na tabela 3 do E-Social, existem naturezas de rubricas separadas. Nós temos um material precioso que a Flávia ali e o Will estão compartilhando com vocês, onde temos e-book, tem bastante material, onde tem esses detalhes que são importantíssimos no dia a dia. Quando nós pensamos em licença maternidade, FGTS, sim, nós temos o FGTS, INSS, não, o salário maternidade é isento da contribuição previdenciária, tanto para a colaboradora quanto para a empresa. Olha que incrível, foi em novembro de 2020 que nós tivemos essa decisão, e agora a maternidade cidadã também está isenta a partir de setembro, se não me falha, de 2023, tá? Então, aqui a gente precisa ter o cuidado, né? Se o nosso sistema está parametrizado corretamente. O imposto de renda, ele tributa normalmente, tá? Ele está sujeito à retenção de acordo com a tabela progressiva. E lembrando vocês que tem nova tabela de imposto de renda, já que eu passei pelo cálculo do imposto de renda, vigente para todos os pagamentos a partir do dia 1º de maio de 2025. Afastamentos por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Aqui é um pouquinho diferente. Ele tem 3 situações para esse tipo de afastamento. Nós temos aqueles acidentes que acontecem durante o exercício das atividades profissionais. Nós temos os acidentes a caminho, né? Aqueles que eu estou no trajeto do meu trabalho. E nós temos aquelas doenças que são desenvolvidas em função do trabalho. Então, precisamos fazer gestão dos afastamentos, porque muitas vezes o funcionário pode se afastar por auxílio-doença e ele pode ser convertido para um acidente. Lá nos afastamentos a gente tem que fazer gestão e você precisa retificar o evento do E-Social e recolher o fundo de garantia. Quando tem um acidente do trabalho, se eu não tenho afastamento, ou se eu tenho afastamento, eu preciso fazer a emissão do CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Isso gera um evento para o E-Social, que é o S2210. Então, a empresa deve emitir a CAT no primeiro dia útil seguinte ao acidente, ao afastamento, ou se houver aqui uma doença ocupacional. E em caso de óbito, a emissão deve ser imediata. Então, no E-Social, ela gera um evento S2210. E o RH tem aqui uma obrigação de transmitir o evento S2230 com as informações sobre a data do início e o motivo do afastamento. E se o afastamento se estender ou terminar, é preciso atualizar o E-Social. Olha aqui, eu falei para vocês que a doença eu poderia não transmitir se fosse inferior a 15 dias. CAT, com 1 dia eu tenho que transmitir. Então é diferente. E isso é muito fácil de controlar na malha, né? Estive num evento onde os auditores falaram sobre as malhas fiscais, né? Se eu tenho uma comunicação de CAT, uma comunicação de acidente do trabalho, e a pessoa se afastou, obrigatoriamente eu tenho que ter o S2230. Com 1, 2, 3, 4, 10, 15, não importa a quantidade. Havendo 1 dia, já é necessário enviar o evento S2230. Então, o envio do S2230 ao E-Social, nós temos aqui o afastamento temporário por acidente ou doença, com duração de até 15 dias, e a data é até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência. O afastamento temporário por acidente ou doença, a gente vai informar até o 16º dia. Então, assim, se a pessoa se afastou, o prazo é até o 16º dia após a ocorrência. Então, é isso que o RH precisa se atentar. Por isso que muitos sistemas, eles já transmitem um afastamento automaticamente, que é o caso da Metadados. Eu não preciso me preocupar. Se eu pisar CAT, eu informei o S2230, ele já vai transmitir essa informação para o E-Social. Ele já põe na fila, vai lá para a mensageria e o evento já é transmitido. Então, não preciso me preocupar com o prazo, porque se você, usuário, cadastrar essa informação dentro do prazo legal, ela vai chegar no prazo legal lá no portal, nos dados, nas informações que estão lá na base do E-Social. Então, o afastamento por acidente ou doença relacionado ao trabalho dentro de 60 dias, após o retorno de um afastamento anterior, então, pelo mesmo motivo de doença ou acidente, eu vou mandar isso no primeiro dia do afastamento. Então,
Novamente, se você cadastrou dentro do sistema, no prazo legal, o sistema já vai transmitir, ele não vai ficar na fila. E se eu tiver aqui afastamentos com o mesmo acidente dentro de 60 dias e a soma deles ultrapassar a 15 dias, os envios, então eu vou enviar quando se completa 16 dias de afastamento no total. Então, a gente tem que ter esse controle novamente. Se o seu sistema já envia, conforme você cadastra, você tem uma facilidade aí. Então, o acidente, ele também tem impacto nas férias e no 13º salário, como nós comentamos aqui no caso de doença. No caso das férias, então, se eu tenho um afastamento até 6 meses, eu não tenho impacto nenhum nas férias. Mas também eu preciso atentar à regra do acordo, convenção ou sentença normativa, que é o dissídio, tá? Se lá constar algo diferente, eu preciso ajustar o meu sistema. Todo afastamento maior que 6 meses, então o funcionário vai perder o direito às férias. O 13º salário, então o empregado também, se ele tem 15 dias dentro do mês, ele recebe normalmente, contando o atestado do acidente do trabalho, e a partir do 16º dia quem paga é o INSS. A diferença da doença para o acidente é que o acidente a empresa precisa recolher o valor do FGTS. Então, este valor, mesmo estando afastado, o empregado tem direito do 13º salário também. E olhando para esta tabela, comparando com a tabela de doença, então nós temos aqui a diferença também do primeiro, a mesma regra da doença, tá? Não me afastei para o INSS em todos os tributos, né? E encargos. Quando eu falo tributo, é INSS, imposto de renda, encargo FGTS. Houve um afastamento para o INSS, aí o tributo INSS não cai. Então, é importante, a empresa tem que controlar para... Imagine que eu estou no dia 10 de abril, eu já tive 5 dias detestados na folha de março, e o funcionário se afastou. E lá na folha de março, naqueles dias que eu lancei, que foram 5, eu tive ali a tributação do INSS. Eu posso reabrir o movimento, eu posso retificar, retirando ali o valor do INSS da empresa, e com isso gera uma compensação e que vocês podem ter um crédito junto à DCTF Web, fazendo uma perda de compra web. Então, todo esse controle aqui gera o quê? Um valor para a empresa, que se o DP e o RH fazem gestão, você tem esse benefício. E a partir do 16º dia, não falamos aqui mais em o FGTS permanece e o INSS não existe, e o imposto de renda também não. Então, neste caso, o empregado tem fundo de garantia por tempo de serviço. Quando a empresa tem um acidente do trabalho, isso gera um impacto, aplicando a alíquota do RAT e FAP, porque o FAP é o fator acidentário previdenciário que dá um benefício para o empregador. Então, o cálculo do FAP ele leva em conta a frequência, gravidade e custo dos afastamentos que a empresa tem. Então, todo afastamento precisa ser registrado e a empresa precisa fazer gestão e tomar aqui providências internas para evitar lá na frente ter um custo maior com o FAP. Seria de 0,5 a 2 e ele pode ser reduzido ou ele pode aumentar a alíquota do RAT. Por exemplo, o RAT da empresa é 3%, o meu FAP ficou em 0,5. Eu vou recolher quanto empregador, quanto? 1,5. Já se eu tenho um RAT de 2%, e eu fiquei lá no índice de 2 vezes 2 é 4. Então, vejam que a empresa pode ter aqui uma redução de custos se ela fizer aqui gestão. Já a alíquota do RAT, ela varia então de 1 a 3. Então, RAT é sempre, quando a gente pensa em previdenciário, é de 1 a 3. O trabalhista, que é de 1 a 4, quando a gente pensa em NRs, para saber que é a parte trabalhista, onde a gente vai para saúde e segurança do trabalho, mas previdenciário é de 1 a 3. E ali o acréscimo, então, varia de 0,5 a 2, de 1 a 3%. Mais afastamentos é igual ao maior FAP, que gera um maior custo com RAT. Então, a empresa precisa estar atenta a isso. O Flow pode ajudar você, e eu vou mostrar para você de que forma. Venha saber como. Então, dentro do Flow, nós temos todos os afastamentos e ausências que estão previstos lá na tabela 18 do E-Social. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um afastamento, por exemplo, eu coloquei o acidente,
O 3, né, o acidente gera um afastamento do tipo 1 na tabela 18, e o 3 é a doença. Então, e aqui do lado diz quais são as categorias. Então, qualquer afastamento de qualquer categoria acontece com o código 01 ou 03. Dentro do sistema, então, a gente tem todo o controle dos afastamentos, com a data do início e a data do término. E isso é importantíssimo fazer essa gestão, mas além disso, a gente também consegue aqui, além de ter toda a gestão do afastamento, que aqui eu estou mostrando como é que lança um atestado, através de um atestado eu posso gerar um afastamento, e daí eu tenho tudo isso automaticamente já apurado lá no frequência, no ponto, e já está a informação no SST, porque daí eu posso ter o absenteísmo por afastamento por atestado no SST. O meu ponto já tem a falta abonada, porque eu tenho o atestado lançado, e através de um atestado eu posso gerar, então, um evento S2230 na folha ProSocial. Então, o sistema ele anda em sincronia. Registrar um afastamento, o sistema também já registra a estabilidade. Por exemplo, a minha licença maternidade, ela gera uma estabilidade de 5 meses após o parto. Então, vocês viram aqui, o sistema já vai incluir uma estabilidade para que eu não tenha que pagar uma indenização ou para que eu não tenha uma ação trabalhista gerada por demitir uma funcionária que está no período de estabilidade. O sistema tem a tela onde eu cadastro as estabilidades. Eu tenho o padrão CLT, mas a gente sabe que a licença maternidade, a estabilidade varia conforme acordo, convenção ou dissídio. Então, a gente consegue, então, ter aqui todo o controle para evitar uma futura ação trabalhista, que a gente sabe que também dá trabalho. Eu posso ter uma reintegração de funcionário, eu posso ter um evento trabalhista, que dá muito trabalho para fazer o lançamento, que é o S2500 e 2501. E quando a gente trabalha sem risco, a gente evita um monte de situações. Por isso que a gente tem um Analytics, que eu tenho aqui indicadores. Eu consigo saber quantos funcionários eu tenho afastados. 5 funcionários afastados, a gestão precisa estar olhando para isso, porque se alguém não está trabalhando, alguém precisa ocupar este lugar durante este período de afastamento. Então, o sistema traz essa possibilidade. Eu consigo fazer uma análise também de quantos estão afastados por doença, acidente e outros atestados. Então, consigo olhar aqui por período, quantas horas eu tenho de salário-doença, de salário-acidente e outros atestados. Então, a gente consegue parametrizar e a gente consegue fazer o quê? Olhar para números, né? Por quê? Eu preciso também olhar quantas pessoas estão de maternidade, quantas pessoas estão de paternidade. E quando a gente olha para esse quadro, a empresa que tem maternidade cidadã, a funcionária tem 5 meses, daí ela tem direito mais um período, né, pela licença maternidade cidadã, e daí ela fica afastada por mais 60 dias, por exemplo, né? E a paternidade também aqui, ela foi estendida por um período de 20 dias, né? E quando é a cidadã, estou falando em paternidade cidadã, porque o normal é 5, mas quando é cidadã, eles têm 5. E no caso da metadados aqui, os funcionários ficam 30 dias em casa, quando os seus filhos nascem, no caso do homem, né? Em licença paternidade. E daí a gente tem que configurar o sistema e a gente precisa saber, bom, se eu vou ficar 30 dias sem o meu gerente, sem o meu analista de suporte, sem o meu consultor, eu vou ter que ter alguém ocupando esse espaço. E por isso que o Analytics é maravilhoso, porque a gente visualiza aqui números, né? Quanto representa as horas de afastamento, olhando para as horas trabalhadas que eu tenho dentro da empresa. Eu também preciso fazer gestão, né? Olhar a produtividade, eu consigo olhar quantas pessoas eu tenho de férias, que elas estão afastadas. E também aqui os afastamentos para o social, quantos estão no prazo, quantos estão em atraso. Eu peguei uma tela aqui que eu não tinha comunicação com o social, mas não ele me diz quantos eventos eu enviei dentro do prazo legal e quantos eventos eu enviei fora do prazo legal. Isso é importantíssimo porque a gente sabe que quando a gente não cumpre com o prazo legal, a empresa pode ter na frente uma notificação. Então, se você se interessou, você pode conversar com os nossos analistas, você pode colocar aqui que você tem interesse. Eu estou aqui neste momento para responder dúvidas, perguntas. Vamos ver aqui com a Flávia, com o Will, se nós recebemos perguntas aqui sobre este tema. Como é que nós temos aqui?
Rosângela, no caso de atestar que tem afastamento, o sistema está adaptado para fazer o lançamento da verba sem os impostos ou seria interessante abrir um chamado? Rosângela, o sistema está adequado. O que você só precisa fazer? Rosângela, quando você registra um afastamento e a pessoa se afastou, o sistema lá na tela de afastamento faz uma pergunta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a telinha. Se a pessoa vai se afastar, sim ou não. E no momento que você diz que ela se afastou, vamos ver se está aqui a data do término, licença maternidade. Aí que eu peguei uma de maternidade. Mas na tela de afastamento, ele faz a pergunta, tá? E daí, é dias de afastamento, deixa eu ver se eu tenho aqui atestado médico, motivo do afastamento, mas eu não peguei aqui a ocorrência. Ele está adequado, tá? Se você responde que ele vai se afastar, tanto por acidente quanto por doença, ele já faz a troca de rubricas na folha de pagamento e retira a contribuição previdenciária. O Mauro pergunta: existem afastamentos bem superiores a 15 dias amparados especificamente em atestados médicos, em razão de que a perícia do INSS não reconheceu o afastamento. Como fica a situação da perda das férias numa ocorrência? Isso aconteceu, por exemplo, durante 8 meses, corridos 8 meses de afastamento sem reconhecimento do INSS. Mauro, então, neste período que provavelmente ele ingressou com recurso, acredito que seja isso, aí você não calculou folha de pagamento porque você não sabia da decisão do INSS. Então, você vai ter um afastamento onde você vai definir se vai perder ou se não vai perder férias, tá, Mauro? Então, isso a gente consegue configurar dentro do sistema. Você pode cadastrar um afastamento em perícia médica, aguardando decisão. E daí lá você pode definir que durante esse período o sistema vai interromper a contagem das férias. Então, dá para fazer isso, tá? A Diana pergunta: são os 6 meses de afastamento cair em 2 períodos diferentes de férias? Irá perder? Não, Diana. A pessoa só perde se for 6 meses dentro do mesmo período aquisitivo. Se a pessoa ficou 3 meses num período aquisitivo, 3 meses no outro, ela não perde nada das férias, tá, Diana? A Gessiana pergunta: sobre os afastamentos diversos, atestados dentro do mesmo mês com sítios diferentes, totalizando mais de 15 dias, pode ter afastamento do INSS? Mesmo sabendo que não é o correto, eu já vi empresas enviarem um colaborador para o INSS por isso, principalmente quando os atestados são recorrentes. Gessiana, você vai ter o risco dele não ser aceito, tá? Então, você sabe que a gente sempre tem que observar o mesmo CID. Alguma empresa deve adotar essa prática, porém, ela pode ter o risco, né, de ser aceito ou não ser aceito. Então, você precisa ter este cuidado, que o sistema permite, tá? Mas você, acho que neste caso, deveria buscar aqui até um apoio jurídico, ou se você fizer isso, Gessiana, o sistema vai permitir e você vai ter o risco do benefício ser negado. Cláudia, entrei uns 10 minutos atrasada e não sei se chegaram a informar em qual situação haverá afastamento pelo INSS no período do 1º ao 15º dia. Não entendi direito a tua pergunta, Cláudia, porque assim, o afastamento para o INSS, ele ocorre somente a partir do 16º dia, tá? A gente sabe que empregada doméstica, ela deve receber desde o 1º dia do INSS. Então, tem algumas situações específicas, eu não sei se é isso que você está falando, né? Então, primeiro ao 15º dia, o que você precisa se atentar é que o envio da doença, ela é facultativa. Se o seu sistema não está gerando, se não houve afastamento previdenciário para o INSS, aí você não é obrigado a enviar o S2230. Mas, havendo afastamento, você é obrigado a enviar os dias de afastamento na sua totalidade. Então, é isso que você precisa atentar. Nós, aqui do Sistema Flow, enviamos, sempre que você cadastra o afastamento nesta tela, automaticamente o sistema já gera o evento S2230. Você nem precisa ir lá, vou gerar o evento. No momento que você faz o cadastramento, o sistema já faz a geração do evento. Isso que gera após gerar um afastamento retroativo. Na verdade, Flávia, quando você envia um S2230, por exemplo, agora eu vou enviar um S2230 do mês de fevereiro. Ele vai te dar uma advertência, né? Dizendo que isso pode impactar na folha de pagamento daquele empregado. Se você tem um afastamento retroativo, certamente você deveria reabrir a folha daquele empregado, retificar a remuneração daquele empregado e
haveria um impacto também lá na DCTF Web. Então, Flávia, a gente sempre tem que olhar para isso, tá? Que impacto esse afastamento retroativo gera? Por exemplo, eu estou lançando um afastamento retroativo de licença maternidade, Flávia. Isso vai gerar um crédito para o empregador, porque se eu paguei como salário e fevereiro deveria ser como licença maternidade, eu deixei de me acreditar lá na DCTF Web. Daí você pode buscar este valor lá na Perde Compre Web. Através da DCTF Web, você consegue compensar este valor que você deixou e recolheu a maior lá no mês de fevereiro, no exemplo. O Emerson pergunta, o evento prevalece para o social S2230 e o atestado médico ao comunicado de decisão do INSS? Atestados dentro de 60 dias, mesmo motivo. Quando eu tenho um atestado dentro de 60 dias pelo mesmo motivo, você envia um S2230 e daí a gente coloca ali que tem uma informação de atestados anteriores e que já teve ali a contagem, mas é o mesmo evento S2230 e o código de afastamento da tabela 18 é a mesma. Antigamente tinha um código diferente, mas hoje a gente utiliza 01 e 03, então, para acidente e para doença. O Luan pergunta, boa tarde, senhorita Marta. Sobre o afastamento de licença maternidade, poderia nos detalhar sobre o envio do evento e a forma como proceder com o pagamento da compensação dos valores? Luan, quando você vem aqui e cadastra um afastamento, que é este afastamento que eu tenho na tela aqui, ó, de maternidade, esse mesmo que eu tinha. Ao salvar esta tela, o sistema já vai gerar um evento S2230. Neste momento, você cumpriu com o envio do evento S2230. Quando você vai calcular a folha de pagamento, o sistema vai identificar este afastamento e vai pagar, então, as verbas daquele empregado em rubricas distintas, que é licença maternidade. Havendo ali um lançamento da licença maternidade, que se não me falha a memória, a natureza é 40/50, mas não gera um crédito dentro da DCTF, sim a classificação da rubrica para o INSS, que vai gerar esse crédito, que é importantíssimo saber, tem lá o 21, 22. Havendo lá a informação correta, você vai ter um crédito dentro da DCTF Web. Automaticamente, ele vai abater do total do INSS que a empresa tem a recolher. Havendo lá a falta de saldo, você tem que buscar, então, a restituição de valores através da Perde Compre Web. Porque pode ser que uma empresa do Simples, uma empresa pequena, sobre um saldo positivo, e daí você tem que ir lá buscar este valor para não perder. Isso vale para o salário família também. A Ilete pergunta, o atestado médico do empregador, ele pode ter o crédito do INSS? O desconto do funcionário, ele também terá crédito? Ou vale somente para as empresas que pagam a parte patronal? Ilete, vale para todas as empresas, porém algumas empresas são desoneradas, outras empresas são optantes pelo Simples, e daí como o funcionário também fica isento, você tem que refazer a parte dele e devolver o desconto para o empregado também, tá? E este valor também, se você já é um período passado, você devolve para o empregado e se acredita, então, através do envio de uma DCTF Web correta e buscando este valor através de uma Perde Compre Web. Então, o Mike falou que ele observou que está tendo uma demora significativa no resultado da análise do INSS e que podem fazer as situações que o INSS ele faz ali, ele defere o benefício com atraso, recebeu o resultado hoje do INSS, deferindo o benefício em 15 de março. A empresa deve realizar o pagamento desses dias em folha. Mike, nós temos uma súmula vinculante, se você acompanha ali o professor Luiz Freitas no Instagram, ele falou, não faz muitos dias, sobre esse tema. E tem algo mais agravante, né? Que está vindo ali uma notícia que esse período que não se sabe se esse funcionário entra com recurso, se é ou se não é afastamento, que a empresa será obrigada a pagar. Então, é apenas algo que vem pela frente, que é importante se atentar, tá? Então, vejam que a gente, quanto profissional de DP, RH, a gente tem que estar sempre atualizado. E fica essa lacuna. Então, pensa que o funcionário buscou o benefício e foi negado. Então, é isso que está vendo, porque daí o funcionário não vai receber de ninguém. Então, tem que ter cuidado, porque tem súmula vinculante hoje que fala sobre isso, e daí tem que buscar o apoio do jurídico também, tá? Porque até então o funcionário não recebia de ninguém, ele ficava incapacitado de trabalhar e ficava à mercê de uma perícia médica com resultado positivo. E, se negado, ele ficava sem nada. Então, dê uma olhadinha nas súmulas vinculantes que vem pela frente.
Leonardo, Marta, apenas para confirmar, após a reforma trabalhista, uma das principais mudanças foi o tempo de trajeto de trabalho deixou de ser considerado como tempo à disposição do empregador. A informação confere? Sim, são as horas inetíneras, né, Leonardo? Então, de fato, até a reforma trabalhista, a gente tinha o tempo das horas inetíneras. Fala em hora extra, né? O tempo que o funcionário ficava no ônibus, num local de difícil acesso, por exemplo, de São Leopoldo até Bento Gonçalves, estou colocando. E nós tivemos aqui ações coletivas de sindicatos, que antes da reforma, através dos sindicatos, os empregadores foram obrigados a pagar estes valores, tá? Agora não é mais. Então, tem um artigo bem legal, que é sobre jornada de trabalho, que eu ajudei a Flávia, e a Flávia fez um material incrível que a gente fala sobre este tema. Então, dê uma olhadinha. Nós temos uma campanha incrível que fala, Leonardo, sobre exatamente sobre jornada de trabalho, sobre esse tempo de deslocamento, o que é considerado e o que não é considerado. Simara. Quando há soma de atestados com o mesmo CID que resulta em afastamento, é necessário reabrir todos os atestados e informar o mesmo motivo para que os dias sejam devidamente computados? Essa movimentação pode gerar o envio fora do prazo? Na verdade, Sinara, se tu já vem enviando e tem até no manual um exemplo de como você faz isso, você já enviou um S2230. E você só vai ali dizendo, estou vinculando um outro atestado com o mesmo motivo, e você só vai retificando ele, tá? Você vai gerando ali uma alteração dele, daí não gera informação fora do prazo. É importante salientar que eu sempre vou para a regra. Se o manual me diz que é facultativo enviar, se não houve afastamento, daí o funcionário entregou 5, não tinha afastamento, daí ele entregou mais 8, não tinha afastamento, daí ele trouxe mais 1 e houve, aí eu entendo que não está fora do prazo, porque eu só vou vincular os outros atestados para que feche ali a quantidade de 15 dias, porque o último dia dos 15 dias estará dentro do prazo. Ficou claro para ti, Simara? Porque que conta ali, eu vou ter a vinculação dos afastamentos, vinculando os períodos dentro do S2230 e ele estará dentro do prazo. Eliette, a pergunta não tem nada a ver com o treinamento, mas se puder me responder, se a homologação for revogada, e temos que atender a exigência da convenção coletiva. Se a empresa deixar de atender, pode ser punida, caso o sindicato questione? Eliette, assim, hoje a empresa não é obrigada a fazer a homologação, mas se lá no acordo convenção tem uma cláusula dizendo que a empresa precisa fazer, eu penso que sempre você precisa consultar seu jurídico. Porque você tem lá nos artigos 611A, 611B, tudo que é lícito e é ilícito. E o acordo, convenção ou o dissídio, que é a sentença normativa, eles têm força de lei. Então, a gente tem que olhar o que pode e o que não pode, tá, Eliette? Então, sempre se atentem a isso. Então, lá tem tudo o que é lícito e o que é ilícito. Nossa, eu fiquei tão feliz, Flávia e Will, com tanta pergunta. Quando a gente fala em afastamento, vocês viram como é importante, além de lançar, fazer gestão, de ter dados e transformar isso em oportunidade para você do DP, do RH. Então, contem aqui com a Metadados, esses são os nossos canais de comunicação, sigam a Metadados nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, canal do YouTube, RH 360 Graus, tem material riquíssimo para você. Então, a gente sempre está entregando um material que faz a diferença no seu dia a dia e que realmente ajuda exatamente a esclarecer essas dúvidas que vocês estão aqui fazendo neste momento. Então, eu vi que tem mais uma pergunta aqui, já estamos aqui já há 50 minutos conversando, né? Aqui que eu quero um contato, que vocês gostariam de uma demonstração, aproveitem esse momento, porque quando a gente também toma conhecimento de uma ferramenta, de como funciona o quê? O Analytics, como é que eu tenho hoje isso? Eu tenho uma planilha de Excel, eu quero transformar isso, isso é automático, você não precisa fazer esse gráfico. No momento que você lançou, o que você gerou a maternidade, algumas informações dependem do cálculo da folha e do lançamento do afastamento. Automaticamente, o seu gestor, o seu diretor, você do DP, tem todas essas planilhas
dados que são estratégicos. Então, coloca aqui, eu quero, ali para que a gente possa fazer contato com vocês. Deixe ali o número do celular de vocês, deixe o e-mail também, que a equipe já fará contato. Por quê? Porque é interessante conhecer também o que nós temos para oferecer e vocês podem comparar com o que vocês têm hoje. Então, se você se interessou, converse com um dos nossos especialistas e coloque ali, eu quero. Sem custo nenhum, um dos nossos especialistas, ele entra em contato com vocês e faz uma demonstração disso aqui que até então eu falei para vocês, que supre exatamente essas perguntas que vocês fizeram para ver na prática como isso funciona dentro do sistema. Então, o Flow pode ajudar sim você e venha conhecer o nosso produto. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? Porque a gente sempre tem algo diferente para oferecer e nossos materiais também são incríveis. Participem das nossas lives, dos webinars, assistam aos nossos materiais que nós temos, os vídeos que nós temos lá no canal do YouTube. O nosso Instagram também é maravilhoso, tá? Mais alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar hoje com esse assunto que é tão importante, que são os afastamentos. Veja aqui algo chegando. Acabaram as perguntas. Sei que as dúvidas nunca terminam. Então, desejo para vocês sucesso, façam gestão desses afastamentos. E eu sempre digo mais, tá? Tudo isso aqui pode gerar um crédito para o empregador e que vocês podem reverter em um benefício para os empregados, em um presente, em datas especiais. Se vocês tiverem aqui uma economia com uma maternidade, lá do passado a gente pode reaver valores do passado, a gente pode ter impacto nos atestados, até 15 dias quando tem afastamento, voltar atrás e ajustar a rubrica, colocando lá na informação correta, e isso faz toda a diferença, tá? E daí eu tenho que mandar para o E-Social que houve um afastamento. Então, o conhecimento transforma a vida de vocês, tá? Foi um prazer dividir com vocês este momento. Até uma próxima.